Estamos estudando os atributos de Deus e dessa vez vamos estudar sobre a paciência. Lembrando que este vídeo é só um resuminho do nosso estudo quinzenal. Mas antes de começar, gostaria de fazer uma observação sobre esse tema. Vocês já perceberam que a misericórdia, a graça e a paciência divina são muitas vezes mencionadas na Bíblia, uma do lado da outra? Isso acontece com certa frequência. Em uma leitura rápida, fica complicado distinguir esses atributos. A gente pode ver os 3 atributos separados, ou com aspectos da bondade de Deus. Mas como nossa proposta é tentar abordar cada ponto individualmente, então aqui vamos focar na paciência somente. Primeiro, vamos tentar definir a paciência de Deus. O tio Berkhoff define a paciência com o aspecto da bondade ou amor de Deus, em virtude do qual ele tolera os rebeldes e maus, a despeito da sua prolongada desobediência. O tio Charnock diz que a lentidão da ira, ou admirável paciência, é propriedade da natureza divina. Gente, esses titios falam muito chique, né? Vamos entender melhor isso? Vamos pensar um pouco sobre a natureza desse atributo. A Bíblia não diz que, de vez em quando, bem raramente, num dia bom, quando Deus está calmo, quando tudo tá tranquilo lá no céu, que Deus fica paciente conosco. Nananina não. A Bíblia afirma com clareza que Deus é paciente e longânimo. Essas palavras são sinônimas. Elas completam uma a outra. O tio A.W. Pink diz que a paciência é o poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo. E o tio Charnock diz que a longanimidade é tipo uma paciência com duração. Em Romanos 15, o Senhor é chamado de o Deus de toda paciência. E em vários textos, vimos que era tardio em irar-se. A paciência é um atributo tão grande que em Mateus 5 é chamado de perfeição. Nesse contexto, Jesus está falando sobre a bondade divina, o amor e a paciência para com os homens malvados. E ainda inclui que essa perfeição surpreendente da natureza divina é digna de imitação. Ou seja, nós também precisamos ser pacientes. Tem vários textos na Bíblia que nos ensinam isso. É feio ser nervosinho. E vamos tomar cuidado com a ansiedade, hein? Vamos tentar manter o controle. Precisamos ser pacientes. Então, vamos lá. Sobre a paciência de Deus, podemos afirmar que a lentidão da ira, ou admirável paciência, é propriedade da natureza divina. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Paciência não é sinal de fraqueza. Ao mesmo tempo que vemos na Bíblia que o Senhor é tardio em irar-se, vemos também que Ele é grande em poder. Deus tem pleno poder sobre si mesmo e todo poder e autoridade sobre sua criação. Vamos ser honestos. Vocês não acham que esse Deus todo-poderoso, que criou o mundo em 6 dias, apenas com a sua palavra, tudo veio existir? Ele não teria poder para esmagar tudinho a qualquer hora? Poder ele tem, mas não é a sua vontade. Nosso Deus é perfeito, é bom e misericordioso, e a sua ira é divinamente manifestada por esse mesmo Deus que exerce o controle sobre si mesmo, sendo ele paciente e longânimo. Vamos pensar agora num segundo ponto, como Deus manifesta a sua paciência.
Essa não é uma análise difícil. A paciência de Deus é visível desde a criação do mundo. A paciência divina com o homem desde o primeiro pecado. Deus poderia ter acabado com tudinho ali mesmo. Ainda assim, ele permitiu que os primeiros homens vivessem longos anos e se multiplicassem. E em toda a continuação da história, ano após ano, século após século, milênios se passaram. E o homem vem confrontando diariamente ao Senhor, que vem manifestando toda a excelência e perfeição, os seus atributos sobre a criação, cumprindo absolutamente todas as suas promessas e todos os seus propósitos. Gente, vocês fazem ideia do quanto todos nós provocamos a Deus todos os dias? Deus fez um jardim perfeito. E o que o homem fez? Deus permitiu o crescimento e multiplicação da humanidade. E o que o homem fez? Deus separou um povo e fez uma aliança. E o que esse povo fez? Deus fez esse povo crescer e se manifestou visivelmente no meio dele. Eles viram coisas incríveis. O mar se abrindo, fogo descendo do céu, tantos sinais. Gente, até a comidinha deles caía do céu. E o que foi que eles fizeram? Pois é, né? Deus usou os profetas e várias pessoas em favor do seu povo para avisar eles para se arrependerem várias vezes, geração após geração. E o que foi que eles fizeram? Deus enviou o seu filho e pacientemente cumpriu o seu propósito. O sangue precioso foi derramado. E o que foi que os homens fizeram? Pois é, né? A igreja foi instituída. Séculos se passaram. E o que foi que fizemos? Até hoje, olhem para a história de maneira geral. Não precisa fazer muito esforço para pensar em todas as coisas ruins que o homem tem feito. O quanto Deus é provocado diariamente em todo mundo. Isso inclui a gente também. A gente não pode pensar que somente os ímpios provocam a Deus. A Bíblia mostra a paciência de Deus com os ímpios. E é fácil a gente perceber que toda a criação é beneficiada com a paciência divina. Mas nós crentes também provocamos o nosso Deus. Todos nós cometemos pecado. Durante toda a nossa vida a gente peca. E tem pecados tão feios que temos até vergonha de falar. Tem coisas que a gente até sabe que é pecado, mas a gente acha eles tão pequenos. Ah, todo mundo faz isso. Mas isso não é tão sério assim, né? E a gente vai lá e faz tudo aquilo que a gente sabe que não era pra fazer. Que coisa feia. Se você for honesto com você mesmo, você deve ter se enxergado na maioria ou em todos esses exemplos. Podemos enganar uns aos outros, mas não a Deus. Entende agora o tamanho da nossa provocação? A coisa mais fácil era Deus ter destruído a gente, mas Ele não fez isso. Como somos ingratos! Deus suportou com paciência os nossos pecados do passado, do presente, e só de pensar que ainda vamos continuar pecando. E Deus continua sendo bom e paciente. Ah, Senhor, muito obrigada por ser tardio em irar-se. Infelizmente, tem pessoas que, por ser Deus, paciente e longânimo, acham que pode pecar e se rebelar, como se não houvesse consequência para isso. Lembrem que nós já estudamos a ira. Deus é paciente e longânimo, mas sua ira é inevitável e ela já vem sendo derramada, até o dia em que ela será derramada plenamente. E finalmente vamos voltar ao quadro para ver o último ponto da nossa reflexão. O porquê de Deus exercer tanta paciência. Simples.
porque Ele é perfeito, porque Ele é paciente, longânimo, bom e misericordioso. O universo mantém o seu curso. O sol continua brilhando todos os dias. Ele não exterminou o mundo no primeiro ato do erro humano, mas apontou um projeto de misericórdia e bondade nele. A humanidade foi preservada segundo a sua soberana vontade. Deus poupou a raça humana e muitos irão experimentar da graça perdoadora do Deus Todo-Poderoso. Gente, isso é maravilhoso! O apóstolo Paulo tentou explicar isso para alguns pecadores. Não podemos desprezar essas perfeições divinas. A bondade, a paciência de Deus nos dão esperanças de que podemos ser perdoados, uma vez que temos tempo para isso. Precisamos nos arrepender das nossas iniquidades e clamar as suas misericórdias, enquanto a sua paciência está sendo manifestada. Precisamos proclamar até os confins da terra a verdadeira mensagem da salvação, como igreja, como servos do Deus Altíssimo. Cumprir tudo o que Ele nos ordenou. O tempo está se esgotando, porque quando chegar o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, não vamos poder fazer mais nada. Eu queria encerrar o nosso resumo com uma exortação do tio Spurgeon. Pois eu suplico-lhe pelo Deus vivo e pelo Cristo que morreu para salvar os pecadores, e pela certeza da morte, pela certeza do juízo, pelos esplendores do céu e pela morte e os terrores do inferno, peço-lhe que considere a bondade, a paciência e a longanimidade de Deus. Volte-se para Ele, chorando e com súplicas. E acima de tudo, volte-se para o Evangelho, como é aqui declarado. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ou, para colocar no próprio modo de Cristo, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Irmã, só lembrando que esse é só um resuminho do nosso estudo, tá? Beijos, irmãs! E até o próximo vídeo!